E falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: não temas, crê somente, a tua filha será salva. Aleluia. E tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, Tiago e João, e também o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas sim dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-te. E levantou-lhe, e o espírito imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Tome o teu assento em nome de Jesus. Tome o teu assento. E preste bastante atenção. Eu não vou correr, também não vou gritar, também não vou pedir para você dar glória a Deus, mas eu quero que você preste bastante atenção nesses poucos minutos que a gente tem para poder falar desse texto. O interessante é que a gente acabou de ler um texto escrito por um homem que não foi discípulo do nosso Senhor Jesus. A gente acabou de ler um texto escrito por um homem que recebeu o Evangelho através da pregação do apóstolo Paulo. E a história vai dizer que Lucas, depois de aceitar, depois de servir ao Senhor Jesus, a Bíblia vai dizer, ou melhor, a história vai dizer que Lucas ele vai ser disciplinado, vai ser treinado pelo apóstolo Paulo. E é interessante da gente notar aqui que Lucas, quando ele aceita o Senhor Jesus, Lucas ele vai começar a escrever a um homem chamado Teófilo, para que Teófilo conhecesse, o Teófilo tivesse a ciência ou conhecimento das obras e do ministério do nosso Senhor Jesus. É engraçado, ou melhor, interessante da gente pensar que Lucas, por ele não ter sido treinado, não conviver com o nosso Senhor Jesus, Lucas ele vai ser muito minucioso naquilo que ele escreve. E nisso dele escrever tudo isso, ele vai receber a dádiva do Espírito Santo, meu diácono santo. Vai deixar escrito para nós na Bíblia Sagrada 2 escritos. Lucas ele escreve um livro que leva o seu nome, e Lucas também ele vai escrever para nós o livro de Atos dos Apóstolos, que vai narrar a história da igreja após a ascensão de Cristo. E é interessante que Lucas, ele, nos seus versículos, nos seus primeiros capítulos do livro de Lucas, ele vai ser taxativo, ele vai procurar minuciosamente descrever aquilo que o Senhor fez. E é interessante que ele vai decorrente do livro, ele vai descrevendo alguns milagres, vai descrevendo alguns feitos do Senhor. O interessante é que no capítulo de número 8, no início do capítulo, a gente vai encontrar que Jesus ele vai atravessar o mar, ou Jesus vai mandar que os seus discípulos atravessem para outro lado, e a Bíblia vai dizer que no decorrer do caminho, os discípulos eles vão passar por uma dificuldade. No decorrer da ordenança do Senhor Jesus, os discípulos eles vão passar por um momento difícil. No decorrer da ordenança de Jesus, os discípulos eles vão encontrar no meio do caminho um vento ao contrário, uma tempestade que vai bater no barco deles.
Quando nós lemos isso, nós vamos entender que na minha e na sua vida, por você ouvir a voz de Deus, por você obedecer a voz de Deus, por você continuar na tua caminhada cristã, em dado momento da tua vida você vai passar por uma tribulação, você vai passar por um vento. Mas eu louvo o nome santo do Senhor Jesus Cristo, que o vento, quando vem para nos assolar, não vem para nos destruir, vem para mostrar o tamanho de Deus que nos chamou e nos capacitou para chegar do outro lado. Oh, glória a Deus! É interessante que tem crente que no dia de hoje Deus chama, até diz: eu quero fazer a obra de Deus, eu quero ser levita, eu quero pregar, eu quero fazer e quero acontecer. No primeiro vento que passa, a minha missionária está desistindo no meio da caminhada, está morrendo no meio do mar, aleluia. Mas eu louvo o nome santo do Senhor Jesus Cristo, que crente quando ouve, entende que Deus está com ele. Pode o vento soprar de um lado, soprar do outro, mas ele sabe que Jesus está vindo sobre as águas para poder segurar na mão dele, para poder cessar o vento e para poder dar vitória na vida dele. Oh, glória a Deus! Se eu sou você, já jogava a tua mãozinha para o céu e dava glória para Jesus, porque Deus te trouxe aqui para te dizer: o vento pode até estar soprando, mas quem está vindo na tua direção é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Forte! Glória a Deus! Glória a A Bíblia vai dizer que quando os discípulos eles passam nessa tribulação, a Bíblia vai dizer que eles pensam que vão morrer, eles pensam que o barco vai naufragar. A Bíblia vai dizer, meu pastor, que Jesus aparece no meio daquela tempestade. Jesus estava vendo eles naquele momento, e isso eu quero aqui ser muito franco com vocês, que todas as vezes que eu leio esse texto, eu venho na minha cabeça e falo: Senhor Jesus, como o Senhor o enxergou eles no meio daquela tempestade. A Bíblia vai dizer que já era quase meia-noite, Jesus não estava com eles, Jesus estava lá em cima do monte orando, aleluia, mas a Bíblia diz que Jesus estava vendo eles. Oh, glória a Deus! Aí eu falei com Deus: Senhor Jesus, que mistério glorioso é esse aqui? Deus trouxe à minha mente a seguinte coisa, que no momento da escuridão, mesmo assim, Meu Deus! Aleluia! Mesmo assim o Senhor Jesus Meu Pai, aleluia!